Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 7 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário. E o texto bíblico, meus amados, encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, o versículo 26, que nos diz o seguinte: E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glória a Jesus. Meus amados, quem teve um encontro verdadeiro com Cristo, quem nasceu da água e do Espírito, quem é formado em Cristo, irmãos, vive para anunciar Cristo Jesus. Uma das evidências do novo nascimento, irmãos, é exatamente o compromisso que o crente assume de tornar ao seu Senhor conhecido. Glória a Jesus. Quem foi alcançado pela graça, pelo amor de Cristo Jesus, não consegue permanecer indiferente, irmãos. A transformação interior, inevitavelmente, produz testemunho exterior. Glória a Jesus. O salmista, no Salmo 40, ele declara que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os seus pés sobre a rocha e firmou os seus passos e lhe deu um novo cântico, irmãos. Glória a Jesus. Trata-se, irmãos, de uma descrição vivida na obra restauradora de Deus. Glória a Jesus. Contudo, essa transformação não ficou restrita ao âmbito pessoal, irmãos, mas como fruto desta obra, ele anunciou a justiça de Deus e não escondeu as suas verdades. Glória a Jesus. Todavia, a experiência, irmãos, com Deus gerou a proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. E essa expressão, irmãos cristãos, torna-se comum para identificar os seguidores de Jesus. Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, irmãos, da Síria, num contexto em que a igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, rompia barreiras, culturas religiosas, para também anunciar o Evangelho também aos gentios. Glória a Jesus. Esse testemunho, irmãos, era confirmado não apenas por palavras, mas por vidas transformadas e por uma fé ativa mostrada no seu amor, no seu caráter e no seu comportamento. Glória a Jesus. E isso, meus amados, se torna algo que foi usado de maneira pejorativa ou não, nós não sabemos. Mas há debates a esse respeito. Os irmãos sabem, o fato é que aqueles discípulos apresentavam traços que os distinguiam, irmãos. Refletiam o caráter de Cristo e viviam comprometimentos, com compromisso, comprometidos com a sua missão, irmãos. Glória a Jesus. Havia neles uma identidade visível, está envolvido na proclamação do Evangelho. É evidência de que essa transformação genuína, essa convenção, irmãos, e a identificação com o Senhor Jesus era notório. Glória seja dada ao nome do Senhor. Olha, meus amados, que possamos continuar propagando o Evangelho de Cristo Jesus, pois nós fomos transformados e alcançados não para nos acomodarmos, pelo contrário, mas para sairmos, propagar o Evangelho, arrancar vidas que se encontram aprisionadas, precisam ser libertas, ter uma vida transformadora, regenerada, santificada, purificada. E o salmista, irmãos, a semelhança do salmista e dos irmãos da igreja em Antioquia e dos fiéis que ao longo da história permanecem firmes na sua fé, isso deve trazermos para nós, irmãos, para que possamos também nos comprometermos com a obra redentora, com a nobre tarefa de anunciar Cristo Jesus,
que a nossa identidade, irmãos, cristã, não seja apenas um título, não, mas o reflexo de uma vida transformadora, de uma vida transformada, e que possamos viver saudável, irmãos, diante de Deus e com os homens, mas sempre anunciando o Evangelho. Este Evangelho que transforma, este Evangelho que tira o homem da droga, da prostituição, da mentira, do engano e faz dele uma nova criatura para também anunciar este Evangelho que nos alcançou. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.